Olá, iniciando o vídeo 2, né? A respeito, eu estou iniciando ele com essas configurações. Vamos ver se fica melhor um pouco a questão do áudio. Espero que fique, espero que eu não tenha que fazer outro vídeo. Eu percebi que o vídeo número 1 ficou um pouco ruim. Eu estou até alterando o meu tom de voz e mudando um pouco a forma de falar para ver se melhora um pouco o entendimento. E vou procurar não balançar muito, não me mexer muito, né? Para ver se o som fica melhor também. Então essa aqui é um pouco a configuração, né? Só para ficar registrado, né? Para mim depois poder ir melhorando com relação a isso. Deixa eu me mostrar aqui. Este sou eu, né? E continuando nosso vídeo, o vídeo 1 eu iniciei falando um pouco da questão da ADM, né? ADM em sentido de gestão, tem muitas escolas, então agora vamos pegar em relação à inovação, né? Eu fiz, eu falei já são várias vezes que eu faço, né? Eu já tinha feito mais sobre esse assunto, tinha feito até uns desenhos sobre isso aí, eu fiz do primeiro vídeo, mas vou usar agora. Vou usar agora. Eu estava assim, quando eu fiz, não ficou o som uma porcaria, né? E olha para aproveitar. Eu assisti esses dias um filme, né? Aí lá vinha a palavra pela mi ventana, uma coisa assim, pela mi ventana. Eu sei que é em espanhol, né? Aí ventana, né? Aí essa palavra aí, ventana é janela. Aí Windows. Aí de repente, depois de ter pensado, refletido sobre essas três palavras, né? Em línguas diferentes, né? Mas que parece significar a mesma coisa, eu lembrei do que uma professora tinha me dito. Professora Jeane, lá do IFAM, lá de Tabatinga, ela me disse que. Eu vou fechar bem aqui, ela tem sempre mais confortável. Ela, a professora Jeane, ela me disse assim: quem domina dois idiomas, ou fala duas, três ou várias línguas, domina, conhece a língua, ela consegue ver, às vezes, uma coisa de várias formas, né? De vários ângulos, quando ela tem compreensão, né? Quando ela domina e fala, né? Vai, por exemplo, você vai num país e você vai lá e domina, começa a falar aquele idioma, domina. Ela me falou isso, eu não entendia bem o que ela queria dizer sobre isso, né? E hoje eu vendo, né, refletindo sobre o filme, né, e pensando também sobre a questão da inovação, né? Porque a inovação, às vezes, ela tem vários significados para quem vê a palavra, a inovação, então vem vários significados. Igualmente, só que aí às vezes tem o contexto, né? Mas assim, só pensando nisso, tira agora inovação um pouco, né? Vamos pensar aqui nessas três palavrinhas, esquece isso. Ventana, né? Quando eu olho para essa palavra, eu não penso em janela, né? Eu penso em alguma coisa vindo e soprando assim no meu rosto, um vento vindo, né? Então ela traz mais esse sentido do que propriamente uma janela, como a gente pensa que, no caso, quando eu penso em janela, para mim, né, nesse sentido, eu penso mais numa coisa que você consegue ver através, né? Parece que tem mais esse significado, né, de ver através, né? Uma janela onde você consegue olhar através. E o Windows já parece totalmente desgarrado de qualquer uma, né? Ela já vem um programa de computador, mas também é uma janela, né? Mas várias janelas dentro de uma tela, né? Uma janela digital que dá acesso a outras janelas, que você abre várias janelas, né? Então, meio que já um sentido mais diferente, talvez, do que foi a origem inicial da própria palavra janela ou ventana, né? Então, assim, as coisas vão adquirindo, né, significados, né, às vezes, né?
dependendo da língua, e às vezes muda, né, completamente, né? Mas a gente usa também o termo janela para, às vezes, abre a janela do Windows, né, tal. Ou fica meio que uma redundância, né? O Windows já é janela. Então é isso, é só uma reflexão, né? Que às vezes as palavras, elas, elas também dependem, às vezes, de um contexto para ter um significado, né? Às vezes pode ser que, né, dentro de um contexto, essa palavra signifique uma coisa ou outra, né? Então, entendeu o que eu quero dizer? Então, o contexto também dá um sentido às palavras. E às vezes a gente, nessa era digital, às vezes a gente quer usar as palavras muito sem contexto e querendo pegar uma palavra de um contexto, às vezes levar para um outro contexto e dar um outro significado que não era daquele contexto. Então tem muito isso dentro, né, desse mundo de janelas que a gente vive, né, na era da informação, né, que são janelas, não são um todo também, né? Então, nesse sentido, e aí, às vezes essas janelinhas querem dar vários significados, é interessante, mas entender o significado original também das coisas, né? Que teve uma evolução, mas tinha um significado original, né? Mas as línguas também, né, ventana, né, é um outro significado, isso também, entendeu? Às vezes tem outra percepção de um mesmo objeto pensando como uma mera janela, né? Então, nesse sentido, também é importante entender, né, as palavras e o contexto em que elas estão empregadas, de fato, e às vezes essa área digital, às vezes, porque a gente vê e não tem nem o som, né, assim, são só as palavras, então a gente se comunica muito, né, pelo WhatsApp, muito, às vezes, formas de se comunicar apenas através de palavras, e às vezes tentar entender dentro do contexto que elas estão sendo ditas, né. Mas é assim também, existem outras formas de comunicação também que descontextualizam tudo. E a própria ânsia, né, por aparecer, acaba às vezes fazendo isso, né, trazendo em alguns outros contextos, né, de você colocar, por exemplo, o início de uma manchete totalmente de um jeito quando você vai ler o conteúdo, não tem nada a ver com aquilo que era a manchete. Mas aí é outra discussão por um outro tempo. Mas o que interessa mais para a gente nesse momento é entender que existe um contexto, né, no significado para a palavra. E a inovação, ela passa por essa perspectiva também, dependendo desse contexto. Deixa eu ver qual é o texto. É isso que eu quero falar para vocês. Então, dentro dessa perspectiva, a inovação, ela tem um significado diferente para a gente, né? Se vocês lerem essa primeira parte aqui, eu não vou estar lendo esses textos, mas eu vou pegar as coisas mais importantes aqui. Por exemplo, para nós, a palavra inovação, que para nós, como eu digo assim, para nossa disciplina, né, a gente vai ver ela dentro desse contexto ou desse teor administrativo econômico. Então, ela vai estar dentro desse contexto. E dentro desse contexto, ela tem um significado para a gente, entender? E compreenderam a questão, né? Que pode ter uma outra inovação, pode ter um outro significado para quem seja, por exemplo, da sociologia, da área da sociologia especificamente, né? Ou de uma outra área, né? De história. Então, dependendo da área, pode ter um outro contexto, mas vamos pensar em inovação dentro dessa perspectiva, uma perspectiva que a gente chama estricto, né? Mais restrita, né? Dentro da perspectiva tecno-administrativa não, dentro da perspectiva administrativo econômico, né? É nesse sentido que a gente vai ver. E nesse sentido, a inovação tecnológica, além de outros conceitos que a definem como ciclo de vida da inovação e do paradigma tecnológico, aí eles complementam aqui outras coisas que é importante a gente verificar, né? Aí nesse sentido, então, o conceito evocado pelo estudo, a inovação tecnológica, além de outros conceitos que a definem, como o de ciclo de vida da inovação e de paradigma tecnológico. Então, uma inovação ela tem também um tempo de duração ali, né, que depois já deixa, depois todo mundo passa a adotar, né, aquilo, né, aí já começa a virar já não é mais inovação, já é um paradigma tecnológico. Todo mundo utiliza aquilo, todo mundo sabe fazer aquilo, né?
Então deixou, porque também a inovação, às vezes, ela tem uma questão geográfica também. Às vezes, por exemplo, aqui pra gente, se vir uma coisa talvez que todo mundo já sabe de uma outra região e aqui ninguém sabe, pra gente é uma inovação, né? Mas para daquela região onde todo mundo já sabe, é um paradigma tecnológico. Então tem que haver já uma outra. Aí para isso, né, para superar os paradigmas tecnológicos, aí existem as inovações, também os tipos de inovação que ocorrem, né, dentro de um paradigma tecnológico. A inovação sempre já acontece dentro de um paradigma tecnológico. A gente vive dentro de um, né? Quais são? O que todo mundo já sabe fazer, o que a gente já sabe fazer, né, é um paradigma tecnológico. O que a gente já domina, por exemplo, em Colinas do Tocantins, todo mundo sabe desenvolver em Colinas do Tocantins, é um paradigma tecnológico. A partir do paradigma, a gente pode desenvolver os tipos de inovação também, que é a radical, incremental ou ordinária. O que seria, né, essa inovação radical? Né? É acabar com esse paradigma tecnológico e ter um novo paradigma, né? Todo mundo deixar de fazer o que sabe fazer e fazer uma outra coisa, ir para um outro rumo, né? Desenvolver uma outra tecnologia nesse sentido. Eu fico pensando assim, que às vezes, pensando nessa situação do paradigma, quando se você pensa, por exemplo, eu pensando assim, dentro dessa perspectiva da administração, outras pessoas aí talvez vão pensar diferente. Se pensar, por exemplo, aqui, e, do Egito, eu escrevi errado, mas é isso. A vantagem, às vezes, de estar assim, com esses recursos tecnológicos é isso, né? Você, logo, logo você vai atrás de uma imagem, de alguma coisa. Mas, por exemplo, aqui se chegou num paradigma, né? Quem ainda vê alguém construindo, né, esse tipo de estrutura megalítica, tal, né? Ninguém quer mais, tal, é bonito para ver tal, tal, mas de alguma forma foi abandonada essa tecnologia. A gente não sabe, existe aí muitos mistérios de como foi construído tudo, mas dominaram, chegaram e dominaram, né, desenvolveram tecnologia ó, que foram capazes de fazer isso, mas chegou um ponto que pensaram que aquilo não era mais tão interessante, foram por outro rumo, desenvolver outros conhecimentos em outras áreas, e é isso que acontece. Mas hoje a nossa ciência ela é muito vasta, né, em vários aspectos, né, nesse sentido. Então, dentro das nossas diversas áreas de conhecimento, né, a gente está pensando aqui dentro da perspectiva administrativa e econômica, mas dentro das diversas áreas, né, a inovação, né, desde construção civil, engenharia, biotecnologia, tudo isso, né, informática. Então, são N áreas aí. Então, a radical seria isso, você mudar, né, totalmente. E a incremental não é a mudança do paradigma, mas é você melhorar o que já existe, né, no caso. E nesse sentido, agora, para deixar ok, vamos na frente a gente segue, né, com o ordinário e tal. Os vídeos curtos, né, como prometi para vocês, e a gente vê a ordinária na próxima sequência aí, da continuidade aí. Tá ok? Vamos encerrando aí mais esse vídeo e até daqui a pouco.